O caso Master deveria estar tramitando no Supremo Tribunal Federal? Vamos falar sobre isso. Segundo a Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente os membros do Congresso Nacional. Guarde isso. Já percebeu que a gente vai falar sobre o foro por prerrogativa de função, não é mesmo? Então olha só, de 1964 até 1999, nós tínhamos a seguinte súmula no STF, 394. Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Ou seja, você tinha o cargo, cometeu o crime comum enquanto no exercício do cargo, mesmo que a ação penal se inicie após você ter saído do cargo, o Supremo Tribunal Federal será competente para te julgar, ok? Só que essa súmula foi cancelada em 1999. E aí damos um salto temporal para a ação penal 937. No contexto da Operação Lava Jato, o STF se viu abarrotado de ações. E então, em 2018, na ação penal 937, ele decidiu limitar o foro por prerrogativa de função, fixando as seguintes teses. Olha só, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. E após o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para a apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então vamos lá, houve um estreitamento. Primeiro, o crime precisa ser praticado durante o exercício do cargo e o crime precisa ter relação com o cargo. Além disso, após o final da instrução processual, não há mais possibilidade daquilo que chamamos de gangorra processual, ou seja, o processo está no Supremo Tribunal Federal e aí desce para a primeira instância em razão da perda do cargo, ou sobe para o Supremo Tribunal Federal em razão de o agente ter conquistado outro cargo público que garantia o foro por prerrogativa de função. Então, a ação penal 937 acabou com a gangorra processual e limitou o foro por prerrogativa de função. Acontece que em 2025, já no contexto das ações contra Jair Bolsonaro, o STF decidiu superar o seu entendimento, fixando a seguinte tese no HC 232627, tese essa proposta pelo ministro Flávio Dino. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Então perceba que houve meio que um resgate da súmula 394, que foi cancelada lá em 1999, com pitadas da ação penal 937. Olha só, o crime precisa ter relação com o cargo e precisa ter sido praticado durante o exercício do cargo. Se ele já não tinha mais o cargo quando da prática do crime, não há que se falar em foro por prerrogativa de função. Guarde isso porque vai ser importante para o caso Banco Master. Mas, para a sua prova, o que é importante também? Olha só, existe a perpetuatio jurisdicionis agora. Ou seja, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o exercício do cargo, ele terá o foro por prerrogativa de função, porque o fato foi cometido durante o período em que ele detinha o cargo. Beleza? Mas vamos lá para o caso Banco Master, que a gente precisa, olha só, crimes praticados no cargo e em razão das funções. Beleza? No caso Banco Master, a Polícia Federal apreendeu um contrato imobiliário que tinha por objeto a construção de um condomínio lá na Bahia. Neste projeto do condomínio, havia o envolvimento de um deputado federal. E supostamente Daniel Vorcaro também tinha interesse ou tinha envolvimento neste projeto. Quando a defesa de Daniel Vorcaro percebe isso, ela leva até o Supremo Tribunal Federal todo o caso e diz: Supremo, agora você deve ser competente para julgar, para processar e julgar o caso, porque há um parlamentar envolvido. E segundo a Constituição, quando há parlamentar envolvido, temos o foro por prerrogativa de função, competência do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli diz que é verdade e que agora o processo vai tramitar perante o Supremo Tribunal Federal. Aí ele impõe sigilo e etc. Muito bem. Acontece que tudo isso subiu para o Supremo Tribunal Federal em razão do que a gente chama de foro por arrasto. Em razão das regras de conexão e continência, em razão do princípio da unidade do processo e com o objetivo de prevenir decisões conflitantes, surgiu essa ideia do foro por arrastamento.
Se um deputado ou alguém que possui foro por prerrogativa de função está envolvido naquele determinado crime, todo mundo sobe para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que é a ideia do foro por arrasto, ok? Acontece que, conforme a gente já conversou anteriormente, para o foro por prerrogativa de função ser aplicado, a gente precisa que o crime tenha sido cometido durante o exercício do cargo, ok, ele era deputado, mas o crime precisa ter conexão com o cargo. Existe aqui uma relação com a função desempenhada? Além disso, existe de fato a imputação de um crime ao deputado? Porque, se houver apenas a menção do nome do deputado no caso, não há que se falar em foro por prerrogativa de função. Qual é o crime aqui neste contrato? De fato, houve algum problema neste contrato ou isso foi utilizado apenas para levar tudo ao Supremo Tribunal Federal? Porque, em tese, as regras para o foro por prerrogativa de função ser aplicado são limitadas. Mas o que a gente está vendo aqui é um grande alargamento dessas regras. E isto é um problema. Muito bem. Minha opinião, com base nisso aqui, o processo não deveria estar tramitando perante o Supremo Tribunal Federal. Mas quero ouvir a sua opinião. Deixe ela aqui nos comentários. Abraço.